Você acha que houve um Jesus real? Pode sim ter havido um Jesus real. É certamente uma hipótese razoável, mas parece-me não ser a mais provável. Há muitas peculiaridades nos registros e muitas semelhanças entre a história de Jesus e os mitos de culturas vizinhas da época e do todo. A história de vida de Jesus é paralela ao que é chamado de arquétipo do herói mítico. Anunciação divina, concepção miraculosa, prodígio infantil, episódios posteriores, os milagres, os exorcismos de demônios, mudar água em vinho, a discussão sobre onde ele foi enterrado, assim como com Moisés, entre outros. E há aparições pós-morte e uma ascensão aos céus. Quantas vezes essas coisas ocorreram? Várias vezes ou apenas uma? Quase todo o ensinamento ético de Jesus frequentemente se assemelha textualmente a ensinamentos de rabinos contemporâneos, ou estoicos, ou cínicos. E nesses escritos, também existem ditos atribuídos a várias pessoas diferentes. Então gosto de dizer que, embora possa ter havido um Jesus histórico, ele não existe mais. Não sabemos quem era ou como ele era. Motivos são levantados por pessoas buscando explicar por que, no caso de Jesus, pode ter de fato acontecido o que apenas ocorria na mitologia. A maioria dos alefianos acredita que seja mais provável que os milagres de Jesus não tenham acontecido de fato. São simbólicos. Quem é o mestre da justiça descrito em manuscritos do Mar Morto? Muita especulação foi sobre quem era o mestre da justiça. João Batista, talvez. Ou foi Jesus? Barbara Thiering, em vários livros, argumentou que João Batista era o mestre da justiça. E há muitas coisas em comum entre o grupo dos manuscritos do Mar Morto e a seita de João Batista, incluindo o batismo diário. Há pessoas que dizem que, atualmente, nenhum estudioso sério diz que foi Jesus. Robert Eisenman argumenta de forma muito eficaz que o mestre da justiça parece ser, de acordo com a tradição, o irmão de Jesus, e há muitas questões interessantes levantadas, e eu tendo a concordar com ele nessas questões. Paulo pode ser o vilão, mas tudo está em código, então não sabemos realmente. O que Joséfo falou prova que Jesus existiu. Ele havia sido comandante de tropas judaicas contra os romanos na Guerra Judaico-Romana por volta de 66 a 73 depois de Cristo. Mas era bastante óbvio quem iria vencer, e ele decidiu mudar de lado e se juntar aos romanos. Por isso, e outros motivos, é considerado um vilão por muitos judeus hoje. Mas lhe devemos uma grande dívida, coisas que nunca saberíamos. E por que ele escreveu essas coisas? Ele estava tentando encorajar os judeus a se orgulharem de sua herança, mesmo que tivessem sido dispersos pelos romanos e derrotados e tudo mais. Sobre Jesus, está que ele escreveu mais ou menos assim. Por volta dessa época, apareceu um homem chamado Jesus, se é que é correto chamá-lo de apenas um homem, pois ele fez maravilhas e ensinou os famintos por ouvi-lo, e atraiu para si muitos de nosso povo e também muitos gentios. Isso certamente derrubaria a teoria do mito de Cristo, que pessoas têm defendido por muitas décadas. Está em uma fonte não cristã, uma fonte não bíblica. Bem, Joséfo realmente tendo escrito isso, mesmo assim não ajudaria muito. Porque se Jesus realmente morreu por volta de 30, e esse homem está escrevendo 60 anos depois, não há como ele estar relatando algo além do que os cristãos estavam dizendo em sua época. Então, isso realmente não ajuda. Isso é quase como dizer que se você encontrar um artigo sobre Jesus na Enciclopédia Britânica, ele deve ter existido. E acontece que é quase certo que ao texto foi acrescentado por um cristão. Parece certamente haver interpolação cristã.